Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho de algo que aqui todo mundo já tem a sua afinidade, sua caminhada, meio que falar de reencarnação para reencarnacionistas. Então, certamente a maioria aqui já pensou no que é o processo reencarnatório, né? Mas a gente vai falar sobre uma ótica mais específica ainda, porque às vezes a gente tem a questão da reencarnação, somos reencarnacionistas, mas na prática, no dia a dia, talvez a gente não perceba essa proposta, essa possibilidade atuante de fato nas oportunidades em cada minuto. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, onde você estava alguns meses ou anos antes de estar aqui nessa vida? Não sei. Nem imagino. Algum palpite? Não lembra? Isso. Não lembro. Se for capela. Um ano antes. Antes de Um capela. ano antes de estar aqui. Né? Então, é isso. É uma forma da gente resgatar, né? Um ano antes de eu reencarnar, onde provavelmente eu estava, né? Assim, a grosso modo, eu sei que tem milhões de variáveis sobre isso, mas de qualquer forma, todo mundo está vindo para um plano espiritual, né? E aí a gente veio para um plano material. Veio e vai. Então, estamos vindo, então entramos na carne, na matéria, vamos viver um tempo, mas a gente vai sair. Então, a gente às vezes pergunta assim, quantas vidas eu tive? Quantas vidas será que eu tive? Sim. E ao mesmo tempo, se você ampliar essa pergunta, é uma. Porque na versão da consciência, é uma linha no qual a gente vai experienciar diversas vidas na matéria, na vida mesmo, a consciência contínua, espírito, né? Então, isso, todo mundo concordou que a gente estava no plano espiritual, olha que bonito, vamos lá. Então, a gente estava já bem, caminhou. Nem todo mundo. Todo mundo, uma hora, vai caminhar para o seu melhor ponto de entendimento das vivências que passou recentemente. Né? Às vezes, um ponto muito bom, onde a consciência está florindo, está leve, desprendida das vivências, mas, às vezes, não muito bem. Né? Mas, de qualquer forma, a gente está vindo do plano espiritual. Vamos aqui pensar, eu vou dar um exemplo de um espírito que estava lá no plano espiritual, ele estava bem, estou chamando ele de espírito porque já estava despersonalizado, vamos pensar, da vida anterior que ele tinha tido, já estava lá no plano espiritual um tempão, e esse espírito hoje, a gente vai lembrar que a última encarnação dele, vamos supor que ele foi, voltei aqui, o José. Então, antes dele estar no plano espiritual, como a gente mostrou, ele tinha sido José. Aí, em homenagem a essa vida recente dele, a gente vai chamar ele de José, a história do José lá no plano espiritual. Então, ele já tinha, como a gente viu, vivido aquela vida há muito tempo, aquela família, aquela história, foi para o plano espiritual, ou seja, desencarnou, foi para o plano espiritual. Aí reviu os pontos, como ele foi, como ele se sentiu, como ele foi conduzindo as situações da Terra, né, as relações com os parentes, amigos, trabalho, o que foi aflorando dele. Ele já estava bem, já tinha trabalhado mágoas, já tinha trabalhado raivas, já tinha trabalhado relações que estavam nos egos que foram encarnados. Então ele estava distanciado já daquele personagem que foi o João um dia. E aí, porque ele estava tão bem sim, um dia ele chega no plano espiritual, nas suas atividades que ele estava fazendo, realizando e tal, e os mentores dele chegaram para falar de José, a gente vai precisar ter uma conversa. Aí, não, tudo bem, né? Então, mas vai ser lá no departamento reencarnatório. Ok, será que querem comigo essa conversa, né? Há tanto tempo, não estava esperando. Afinal, eu estava se sentindo bem. Então, chegou lá no plano reencarnatório, no departamento,
os mentores realmente falaram com ele sobre as novas oportunidades que estavam surgindo, né? E onde pessoas que no outro momento ele esteve junto, estavam num momento propício para que ele entrasse na vida novamente e tivesse uma oportunidade junto deles, no plano material. Então, ele estava sendo convidado a reencarnar. Reação do José. Mas eu tô ótimo, vou reencarnar para aqui, ó, puta luz, luz de cima, isso é importante. Cardíaco, laríngeo e a mente. Tudo luz. Eu tô bem, para que vocês vão fazer reencarnar? Aí, então, eu lá em cima com os mentores. Então, lembra aquele pai? Lembra aquela mãe, aquele chefe, aquela mágoa? No caso do José, era mágoa, algo importante. Todo mundo se magoa, mas quando é uma coisa importante? Quando aquilo se torna um transtorno e a pessoa acaba interrompendo relações, trabalhos, ou às vezes até a própria vida. Ficando em depressão, até morrer, ou às vezes a proposta da pessoa não é a mágoa, é roubar, tem muita vontade de ser desonesto. E toda vez que vem a oportunidade, sucumbe mais forte. Às vezes é a raiva. Quando a pessoa fica muito, todo mundo sente raiva, mas a raiva para aquela pessoa destrói tudo, perde relações, perde uma reencarnação por causa desse ímpeto. Então, no caso dele, então, é a mágoa. E aí, ele fala, tem você também, né? Mas eu já perdoei. Então, lembra daquela vez que seu irmão tirou tudo que você tinha e ainda fugiu com a sua mulher? Então, ele vai ser seu irmão novamente, nessa nova oportunidade. E aquela mãe que te magoou profundamente por ter visto tudo e também não ter feito nada, vai estar ao seu lado novamente. E aquele chefe também. Seu cunhado. Mas eu já não estou mais magoado com ninguém, eu já os perdoei. E por que vocês querem que eu reencarne justo com eles? E eles, calma, meu filho. Alguns dos teus importantes afetos também estarão lá com você e te ajudarão a passar por todos os desafios propostos. Não são só os desafetos. Isso, a gente vê com grandes amigos, como hoje chorei aqui na música que estão entre nós, né? E aí ele explica algo mais técnico, que eu falei, lembra que tá tudo aceso de cima? Então assim, olha, quando a gente está no plano espiritual, vestidos apenas com corpo sutil, os chakras superiores estão hiperestimulados. E os chakras inferiores estão com todos os seus recursos sob o comando dos superiores. Estão meio que dormindo. Vou explicar por quê. Os inferiores, né? Os chakras inferiores, mais ligados à Terra, estão sendo desenvolvidos no plano espiritual pensamentos e sentimentos mais sublimados, né? A gente vai melhorando, melhorando, ficando ainda melhor, essa consciência vai se curando, vai se trabalhando. Então, a consciência está trabalhando em prol da sua própria cura e também do outro. A noção de unicidade no plano espiritual também está aflorada. Então, assim, os sentimentos de amor fraterno, elevação e aperfeiçoamento moral também estão hiperestimulados. É muito foco. E outra coisa importante, quando descemos para uma vida encarnada, na matéria densa, como a gente está aqui, nós necessitamos comer, beber, processar esses alimentos, procriar. Sentimentos como frio, calor, acordam os chakras inferiores. Com isso, acordado, né, os chakras inferiores, são onde também estão alojados os sentimentos e as emoções inferiores, mais densas, do espírito. Fica mais atenuado. Então, como o ciúme, a raiva, o ódio, a posse, o medo, tristeza, orgulho e mágoa. Está acalmado porque você não está ativado. Então, você está trabalhando muito os superiores. E quando ativar os inferiores, como é que está esse trabalho todo que a gente está fazendo, né? De melhoramento. E ele aqui. Bom, então,
vocês estão me dizendo que eu vou descer para me magoar de novo. Sim. Mas por quê? Teimoso também, né? Teimoso. Mas por quê? Para você saber que você ainda se magoa. Mas por que eu preciso saber que eu ainda me magoo? Para poder se curar. Né? Então você precisa deixar de se magoar ao ponto que está estragando sua encarnação. E aí, isso é uma cura. Só que veja que interessante, né? Quantas vezes a gente não sai desse ciclo e volta para o mesmo, tudo bem, volta, você vai ter uma nova oportunidade. Aí vai. A gente precisa sair dessa roda. Lembrar do que a gente está fazendo aqui agora, nos detalhes. Então, para poder curar. Vocês sabem, mas a pérola ela é considerada subproduto de dor, porque ela é ferida para poder começar a formar a pérola. Então, é através desses momentos que ele vai poder ter contato com aquilo que o espírito dele precisa melhorar. Nós precisamos melhorar. Portanto, José, você recebeu a redentora proposta para reencarnar, justo com esses espíritos conflituosos de outrora, justamente para que você esteja em um meio vibracional, onde realmente possa ser estimulado a saber o quanto ainda pode ou não se magoar. Saber, né? Expressões, rever, provar. Provar o quê? O que ele está em espírito realizando. E principalmente, o que você ainda faz quando se magoa. Com você e com o próximo. Agora eu te pergunto, para que você reencarnou dessa vez? Só tem um problema. Qual? A gente não lembra. Então, Deveríamos lembrar. vamos lá. Muito boa. Vamos Como lembrar. é que eu posso saber uma coisa que eu não lembro? Ih, peraí, que pulou. Isso aqui não é boa, né? Ah, então, acho que deu algum erro aqui. Eu vou falar para vocês uma parte que não está aqui ainda, tá? Então vamos lá. Bom, o sacrifício mais agradável a Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem essa passagem lá. E aí, todo mundo quer dar, justamente quando em Mateus fala, né, que ele quer fazer uma oferta para Deus diante do altar. Se a gente for ver, o que Deus não tem? O que a gente pode dar a Deus que ele já não tenha, que ele já não seja dele? Se ele for tudo ele que criou, Tudo é dele. Então, como que eu posso presentear a Deus? Muitas religiões entram no silício como um sacrifício do corpo, né? E é uma coisa que a gente pode entregar a Deus, que ele já tem, mas que ele precisa que a gente faça esse caminho para o nosso coração. se ele está aqui dentro. Então, o sacrifício mais agradável a Deus é o que você faz dos seus próprios ressentimentos. Está lá escrito. Está lá escrito. E o ressentimento, né, é o que você está sentindo, ressentindo, mais uma vez sentindo aquilo. Mais uma vez, mais uma vez. E o que você vai fazer disso hoje? Isso é lembrar. O livro dos Espíritos, trazendo o que você falou até, lá no livro dos Espíritos, eu sei que você sabe que a gente vai retomar. Está alguém falando que a questão da memória do que a gente fez está gravada no nosso coração. Então, toda vez que a gente desvia, incomoda. E na nossa vida, aqui a gente está falando, aquilo que aflorar diante das situações da vida, dentro de casa, com as pessoas, a forma que a gente vem se sentindo desde que chegou aqui, que a infância revelou o que o nosso espírito veio trazer. O que é que no dia a dia para você é mais difícil? Que emoção que é complicada dominar e trabalhar? O que a gente fica evitando e pondo para depois porque é difícil? Eis aí o trabalho. Isso é o sacrifício. Olhar para isso e ver o que a gente está fazendo dos nossos ressentimentos, e a gente está num momento onde isso está sendo aflorado de uma forma incrível dentro do lar com os amigos. Como é que a gente faz isso se tornar uma oportunidade de proposta de forma íntima que grita aos nossos olhos? Então tá fácil, eu não lembro, mas eu sei
Que a direção é, a partir do momento que eu entro em contato com as questões da vida e elas me afloram coisas mais difíceis, e aquilo me traz sofrimento para o próximo, leva uma energia, é o ego no comando. Então a gente precisa acordar as vozes do espírito para lembrar que aquilo é uma oportunidade de reformar-se. E aí que vem a proposta reencarnatória. Lembra? José lá em cima, ele foi chamado num gabinete lá de reforma para você trabalhar uma proposta, para entrar em contato com pessoas específicas, com uma oportunidade de rever sentimentos. É uma proposta no qual ele concordou. Apesar dos pesares, da teimosia, de tudo, ele concorda, né? Então nós concordamos, todos nós, querendo assim, muito e às vezes resistentes, mas nós concordamos em estar aqui. Tem uma proposta para nós, para cada um de nós, né? Então, a proposta é a reforma íntima. Como é que a gente sabe? Aflorou, está difícil, olha para esse sentimento, ele precisa trazer para o superior. Então, sentimentos inferiores sendo trazidos para sentimentos mais sublimados. Não cair tanto na raiva. Estou me sentindo abandonado, fico triste, me jogo nisso, entra no pensamento do ego, ou eu convido um raciocínio mais elevado do espírito, lembrando que eu preciso vir para o lado, puxar esse sentimento para atenuar essa força. Né? E aí, quando a gente fala isso, o ego, submissão, o que seria? O ego submisso à voz do espírito. Dá para lembrar? A gente está aqui lembrando. Mudar aquela coisa, opa, o ego é o primeiro raciocínio que a gente tem. Né? E ele traz toda uma memória das vivências nessas vidas que a gente veio ter. Então, a partir do momento que a gente começa a lembrar que tem um contra-raciocínio desse primeiro, que é o espírito falando, calma, tem porquê, eu preciso trabalhar isso, e a gente começar a se permitir olhar sobre essa visão, você entra, o ego submisso à voz do espírito, entra sob missão reencarnatória. A missão, a gente um dia pode até falar sobre espíritos missionários, é bem legal, mas a missão é você trazer uma proposta mesmo. Eu tenho uma palavra que eu estava com a mente, sumiu. Mas você traz uma proposta para realizar. Então, a gente fica atento sobre essas propostas na nossa vida. E aí, a gente se pergunta, então, qual é o maior propósito da vida hoje? Evoluir. Evolução. Cada vez mais. Através das situações que ocorrem hoje, daqui a pouco, aqui agora, né? Aperfeiçoando isso. Então, aqui, é realizar aquilo que se propôs. Embora a gente não saiba o que é, a gente tem que fazer. Não sabe o que é, mas sabe que o caminho... Inconscientemente você sabe, né? Porque você tem lá o, né? Mas você não sabe na prática realmente. Então você tem que sentir. Viver na prática. A prática é isso. Estou no relacionamento, estou no trabalho. Toda vez me vem desde pequeno, ou eu comecei na fase adulta, começou sempre a enroscar naquele sentimento. Eu sempre me vejo com um problema aqui. Então, proposta do quê? De olhar para aquilo e trazer isso para uma forma mais atenuada. E não a gente entrar, não, eu sou briguento mesmo. Eu sou assim mesmo. Eu sou duro. Eu sou calado mesmo. O calado veio aprender a comunicar, perdeu medo de falar. O medroso veio aprender a trazer mais coragem. Percebe o meio, percebe as possibilidades que a gente tem para poder conduzir essas emoções. Aqui, escola das emoções, não é? Todo mundo fica bombando na emoção. Você pode ser hiper inteligente nas questões materiais, mas às vezes a gente vê emoções primitivas, né, em seres intelectualmente desenvolvidos. Porque a escola da emoção aqui, né, onde pega. Então, que emoção para nós, para vocês, é o mais importante que você percebe que é um tema importante na sua vida? Então, eis aí o começo de um lampejo para a gente. Ainda agora a gente vai ter dias mais difíceis em casa, né? Às vezes a gente está dividido por opiniões, não sabe lidar
com essa diferença de opinião, né? Então a gente vê brigas, vê intolerância. O que está partindo do nosso espírito? Vem de repente aquele espírito atávico, guerreiro, lutador, e vai para cima, calma. O que tem aí de força? Precisa tudo isso? Qual é a voz do espírito sobre essa possibilidade? Como eu vou harmonizar ainda mais? É respeitar o outro também, né? A si mesmo sempre que é o outro. Exatamente. Primeiro a si mesmo, depois o outro. Tá bom? Eu acho assim, né, o respeito ao outro, o teu livre-arbítrio, a gente está, inclusive, falando sobre isso, no ser é uma linha muito tênue. Como é que você sabe onde é o teu limite e onde começa o limite do outro? Não dá para saber. Né? Então é nessa hora que você tem que ter o bom senso e, né, não entrar em discussão, não entrar em conflito, por quê? Porque você tem que respeitar a opinião, se respeitar primeiro e depois, né? Como é que foi construída a base daquela pessoa? A gente, Sim. olhando mais profundamente, sempre a gente vai ver que a história das pessoas explicam por que elas estão reagindo da forma que estão. E aí a gente se torna olhos de Jesus. Olhos de Jesus traz a compaixão e não a guerra que separa e divide, né? Unifica. E nós estamos vivendo num momento, no mundo muito confuso, né? Ninguém tem paciência, se mata por qualquer coisa. Então tá complicado. Mais do que nunca a gente não entrar na energia da guerra, mas da paz. Sim. Importa. Né? Isso a gente se propôs, a entrar na energia da paz. Viemos em paz, então nós somos instrumentos de ancorar a paz. Por mais desafiador que seja, a gente tem um mestre lindo mostrando esse caminho. Né? É isso, gente.